Bom, e na partida que a gente fez na terça-feira passada contra o Boca, o Vitor Pereira, o Vitão da Massa, completou 30 jogos no comando do Corinthians, né? E a gente pegou aqui alguns números desses 30 jogos com ele, né? Nesses 30 jogos, a gente pegou a média dos jogadores do Corinthians e somou a média dos jogadores para dar uma média do time, né? Do como foi em cada partida. A gente coloquei num gráfico aqui e vamos mostrar para vocês agora, certo? Esse aí é o gráfico do Vitor Pereira nos primeiros 30 jogos. Lembra, não está contando a partida de ontem, certo? Só até a partida de terça-feira, né? A gente percebe que ele começa bastante oscilante, né? Com notas ali variando de 5 e tem umas notas bem baixas, 1, 0.4 aqui na 12ª partida. Mas depois o time dá uma estabilizada, digamos assim, né? E agora, nas últimas partidas, o time voltou a dar uma oscilada, mas não tanto quanto no início, né? Mas ele tá dando uma oscilada justamente porque tem muitos jogadores aí, ele tá tendo que improvisar, enfim, muitas contusões e tudo mais. É assim que eu vejo, mas eu percebo uma certa manutenção ali de uma nota de 5, de 4,5 para cima, enfim. E a gente percebe pelo gráfico também que a maior parte das notas estão acima de 5. Quer dizer que a Irmandade está, pelo menos nas notas, mostrando tá mais contente com o trabalho do português no comando da equipe, né? A nota mais alta das médias é a nota da partida contra o Santos, né? Aquela goleada e tudo mais. E a nota mais baixa foi aquela partida que a gente fez contra o SEI Mundial. Olha, me parece uma média alta, né, para esses 30 jogos. Considerando que o cara não fez pré-estreia, não montou o time. Pré-temporada. Pré-temporada, aliás, desculpa. Não montou o time. Quase caiu ali já com o campeonato começado. Né? E mostra realmente essa oscilação no começo e depois estabilizou um pouco mais. Né? Agora, eu imagino ainda que a gente veria notas. Dá pra imaginar que essas notas mais baixas são os dias que jogam com time misto ou time C. Né? Então, se tivesse um elenco um pouquinho mais equilibrado, muito provavelmente não teria esses picos negativos aí. Não, eu falei, é meio difícil de você analisar um trabalho dele, que eu considero um trabalho bom, mas é um trabalho que é muito prejudicado porque a gente não tem a gente não consegue jogar com o time titular do Corinthians, né? A gente, hoje em dia, então, menos ainda. Mas se você pegar mesmo o jogo contra o SEI Mundial lá, que a gente tá com o pico baixo, a gente tinha vários desfalques. A gente tinha jogador gripado. Então não é tão fácil assim você analisar e você também pensar de que ele veio de uma outra realidade, né? Ele não estava acostumado com o futebol brasileiro. E aqui você fez uma média dos jogadores, né? Se você tirar, por exemplo, o Bambu de todos os jogos, por exemplo, eu acho que a média já sobe um pouco. Né? A gente começar a eliminar a melhor nota e a pior nota, talvez a média suba. Exato. Então, tipo, eu acho que o trabalho dele é bom. Eu acho que, sim, se você pegar no frigir dos ovos, assim, a gente caiu duas posições, mas até ontem nós estávamos em segundo colocado. Fizemos um excelente primeiro jogo na Copa do Brasil. E, dado todos os desfalques que nós tínhamos, nós fomos vivos para terça-feira. Apesar de eu achar que as probabilidades são poucas, mas nós não perdemos, por exemplo. E tinha uma grande quantidade de desfalques para jogar terça passada. O Corinthians já não tem um elenco tão numeroso aí quanto a gente já falou. Então, acredito que o trabalho dele seja bom e isso é mostrado pelo gráfico que tá aí. Mas eu acho que o que mostra um pouco o gráfico, que é importante, é que assim, vamos considerar aí, sei lá, 10 jogos, só para falar o número exato, se quiser falar 8, enfim. O Vitor Pereira estava conhecendo não só o futebol, como ele estava conhecendo o elenco também. Ele não sabia muito bem as peças que ele tinha, tanto é que ele começa mais com os figurões, aí teve a lesão do Paulinho, enfim, ele teve as apostas, começar a escalar o Mantuan. Então, depois de um tempo, ele começou a conhecer os jogadores que ele tinha, tanto no elenco, com quem ele podia contar, o que eles poderiam fazer para ajudar o time, e isso mostra um pouco, acho que essa alavancada aí depois de alguns jogos. Teve um pico ou outro baixo, mas mostra a regularidade e está mostrando que o trabalho dele é, sim, muito bom. Continuando dessa forma, ele sendo mantido para o ano que vem vai dar frutos para o Corinthians.
Eu ia fazer essa pergunta depois, mas já que o Dudu puxou essa aí, né? Já que ele puxou aí. Hoje, Gibson, você renovaria com o VP da Massa? Renovaria, sem dúvida. E Sem você, nem Ana? pestanejar. Renovaria. O Dudu, claro que renovaria, né, Dudu? Renovaria. Mas aí também, porque aí ele vai ter a pré-temporada que ele não fez, pode contratar um outro jogador, pedir, ver o que tá faltando, explorar, porque senão não vai adiantar. Se deixar renovar com ele e manter esse time pro ano que vem, vai ser esse sufoco, né? Não, acho que não. Acho que a ideia é um pouco essa. Sim, sim. Modo de falar mesmo. Renova com ele e dá chance para ele contratar. Claro, tem um limite de contratação, de dinheiro e tudo mais, mas deixa ele livre para ir atrás do jogador que ele quiser. Até pela contratação que ele fez do Rafael Ramos, mostra que ele tem um olhar ali, até um olhar diferente para outro mercado que a gente não tá vendo, né? Os portugueses aí. Sim. É só risco o Fluminense, né, de time, pelo amor de Deus. Não precisa mais ninguém no Fluminense. Ele olha os outros 18 times aí da Série A. Acho que a contratação dele coloca o Corinthians na busca por um treinador num outro patamar, para ficar no lugar comum desse outro patamar. Mas acho que se a gente não renovar com ele, seja porque a diretoria não quer ou porque ele não quer também, enfim, qualquer coisa, a gente tem que ir atrás de um outro equivalente, um outro que seja com tanta experiência, assim, enfim, que tenha tanto conhecimento quanto ele. Não pode, sei lá, vai o Dorival, vamos trazer o Mancini, a gente tem que ir atrás de outros caras, né? Outros caras. Mas só continuando nas histórias dos 30 jogos com o Vitor Pereira, né? Os jogadores com as maiores notas é o Cássio, com 6,5, o Fagner com 6, o William com 5,8, o Mantuan com 5,6, Maicon 5,7 e o Duqueiroz com 5,4, aí, com as notas mais altas. E, Dudu, quem você acha que jogou mais minutos com o Vitor Pereira, tirando o goleiro Cássio? Mantuan, pra mim. Minutos jogados sem contar o Cássio? Sem contar o Cássio. Quer mudar, Dudu? Pode mudar. Não, vou esperar falar. Mas eu acho que eu já sei quem, mas deixa a minha opinião. Já foi. Eu iria no Du. Eu tava em dúvida entre Du e Raul, então como ele foi no Du, eu vou no Raul. Não, mas vocês estão bem. Pra mim foi uma surpresa. É o Duqueiroz mesmo. Duqueiroz, imaginei mais que fosse minutos jogados. Depois o Raul, foi bem a Ana também, o Gil logo em seguida e o Roger Guedes em quinto lugar. O Roger Guedes não pode reclamar muito de não ter chances e tudo mais. Ele tem boa minutagem com o português, né? Em sexto lugar tem o Piton. Tá aí um pequeno resumo da Irmandade aí sobre os 30 jogos do Vitor Pereira.